Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu convidado de hoje é prateleiraça de cima, eu conheço há mais de 30 anos, meu querido amigo Luiz Antônio Josaquian, o superintendente técnico da centenária ABCZ, a poderosa Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Hoje eu recebi um vídeo. O ministro estava lá em Brasília falando com aliás, o ministro não, o presidente da BCZ lá em Brasília falando com a ministra, então você já sabe que essa entidade não é mole, não, essa entidade tem muita força. Ô, Josaquian, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado Carlão, um prazer enorme estar aqui com você, e todas as pessoas vão estar nos vendo aí, um prazer é todo meu, obrigado. A sua presença aqui no Fala Carlão é um prestígio para o nosso programa. Ô, Josaquian, deixa eu te falar, eu estava fazendo umas contas aqui e nós estamos vendo aqui que você tem apenas e tão somente 37 anos de ABCZ. E eu queria começar a reflexão aqui, porque hoje você é o superintendente técnico aí da entidade, e eu tenho dito sempre aqui que ninguém nasce superintendente de nada, nem presidente de nada, e todo mundo tem uma história. E, geralmente, uma história muito boa para contar. Eu queria saber que você contasse a sua. Como é que é essa história sua com o Zebu? Me conta aí. Onde você nasceu? Você nasceu aí mesmo em Uberaba? Como é que você foi parar aí? Então, Carlão, eu sou natural aqui de Uberaba, sim. E eu também, às vezes, me surpreendo, né, que o tempo passou e eu não me dei conta disso, absolutamente. E assim se foram 37 anos que eu estou aqui na BCZ. Eu me formei na FASU em 1982 e prestei concurso aqui para técnico, né, de campo aqui da BCZ, logo recém-formado, no ano seguinte. E entrei na BCZ em julho de 84 como técnico e depois fui tendo a oportunidade aqui de conhecer outros setores. Eu tinha, desde o início, uma predileção assim, pelas provas zootécnicas, pela parte da genética, e aí eu assumi essa questão toda aí da parte das provas zootécnicas, provas de ganho de peso, controle leiteiro, e continuei aqui na BCZ. Depois tive a oportunidade de também integrar, como integra até hoje, o corpo docente da FASU, né, na disciplina de melhoramento animal, isso desde 1985. E depois fui na diretoria do Rômulo Kardec de Camargo, ele me convidou para assumir a função de superintendente técnico. Foi em 92. E estou aí até hoje, né? E como se fosse ontem, mas estou aí. Deixa eu te falar, Resumidamente é isso. É interessante, eu até tinha anotado aqui, julho de 83, você entrou na BCZ, foi 83 ou 84? Julho de 84. Julho de 84. Desculpa. Maravilha. Ou seja, já vai completar aí 36 anos aqui o ano que vem, nós falamos 37, mas escuta, deixa eu te falar. 37 anos é uma vida inteira, né? 37 anos é um negócio realmente, eu acho que é quase, dá para entrar para o livro dos recordes já, trabalhar tanto tempo numa empresa. E eu queria saber de você o seguinte, como é que é trabalhar tanto tempo numa empresa e na ABCZ o desafio deve ser muito maior, porque a ABCZ, inclusive, é uma entidade que não permite, como é que fala, que o seu presidente seja reeleito seguido, de maneira seguida. Então, eu fico imaginando aí que deve ter pelo menos... Você teve uns 12 presidentes aí, eu estou fazendo uma conta aí nesse tempo, né? E como é que é, então? O que fez você ficar tanto tempo? E eu te conheço muito, sei que você é uma pessoa super criativa, super inquieta. Eu queria entender um pouquinho como é que esse seu lado inquieto e questionador combina com trabalhar tanto tempo numa mesma companhia. Então, Carlão, isso é curioso, porque... como você falou, eu, na verdade, já passei, eu creio mesmo que por 12 presidentes, 12 diretorias novas. Então, na verdade, na vida real, é como se eu estivesse mudando de emprego a cada 3 anos.
Na prática, acaba sendo isso. Porque cada diretoria tem uma linha de pensamento, tem determinadas prioridades e exige da gente novas posturas, novas reflexões. Então, isso nos renova, né? Na verdade, renova toda a nossa... E exige, como você falou, uma capacidade criativa de se reinventar. Então, eu, particularmente, não tenho a sensação de que trabalho na mesma empresa há 37 anos. Acho que eu trabalho em pelo menos 10 empresas diferentes, né? E talvez seja isso que tenha mantido, né? Tenha sido aí o combustível que você falou para essa inquietação e tal. E tem uma coisa muito bacana aqui na BCZ, que é assim, eu não sei como definir exatamente, mas é como se fosse uma entidade plural, né? Nós temos quase 23 mil associados, uma boa parte, metade desses são sócios ativos, e cada um deles tem um estágio diferente, uma demanda diferente, e isso faz com que a gente busque soluções diferentes. Então, é bem desafiador e, ao mesmo tempo, é bom, né? É recompensador. Então, eu acho que é isso, Carlão, é essa renovação da própria entidade que mantém essa vontade, né, de continuar produzindo e trabalhando. Querido, deixa eu te falar, nós vivemos com certeza 2020, vai ser um ano inesquecível. Eu digo sempre que a gente teve, a gente tem, claro, que lamentar as pessoas que partiram, enfim, tantas tragédias, isso é uma coisa absolutamente lamentável. Essas, o que a política acabou entrando no meio disso tudo, enfim. Mas, de qualquer forma, eu tendo a achar que nós acabamos sendo, de alguma forma, privilegiados por viver neste ano de 2020 e termos sido obrigados a encarar esse desafio de separação, esse desafio de não poder mais viajar, esse desafio de não ter tido, por exemplo, a Exposebu, não ter tido a Expoinel, não ter tido as exposições, e nós, de certa forma, isso fez com que eu sempre vi que nós fomos todos jogados dentro da piscina digital, e quem já sabia nadar, já saiu, já pulou, e aí quem não sabia teve que aprender. Eu queria que você... Qual que é a reflexão que você faz e como que a BCZ... como é que você se colocou nisso como pessoa e como que a BCZ também encarou isso? Então, Carlão, eu também concordo com você. Há um lado sombrio dessa história toda, claro, terrível, mas eu acho que essa situação que nos foi imposta aí de isolamento social realmente acelerou um processo que estava para acontecer desse mundo digital, né? Nós descobrimos possibilidades de promover reuniões virtuais de forma mais produtiva, mais econômica, mais rápida, coisas que demorariam meses para acontecer, na verdade, acabavam acontecendo em uma semana, né? Então, teve esse lado, acho que veio para ficar, né? Isso vai ser a boa herança, eu diria, da pandemia aí do Covid-19. Essa ferramenta digital, essa interação virtual, isso vai ficar como uma ferramenta de trabalho fantástica. A ABCZ, nós não paramos, né? Nós não paramos sequer um dia. Desde que a OMS decretou a pandemia, lá em março, a ABCZ seguiu rigorosamente todas as regras. Nós reduzimos o efetivo presencial aqui ao máximo. No início, no pico, nós possivelmente acho que devíamos estar com mais de 90% das pessoas em home office. Mas eu, por exemplo, não parei um dia, nenhum dia sequer. Lógico, foi um ano estranho, como você falou, não tivemos a Exposebu, mas tivemos a Expogenética. Nós criamos, né, teve tempo para programar uma Expogenética totalmente virtual, né, que foi chamada 360, que foi um sucesso, né, tanto do ponto de vista de participação, de negócio, leilões, divulgação, visibilidade. Centenas de países acessaram o site, coisa que não aconteceria no mundo presencial.
Então, para a BCZ, e inclusive, Carlão, nós tivemos, se a gente comparar o mesmo período, né, janeiro, novembro de 2020 com janeiro, novembro de 2019, nós tivemos um crescimento de 22% no registro dos animais. Tivemos um número recorde de novos sócios, né? O nosso programa de melhoramento cresceu 11% esse ano. Então, para a BCZ, foi muito bom, reflexo do momento da pecuária também. E aprendemos com isso. Eu tenho certeza que nós, assim que as coisas se restabelecerem, graças a Deus parece que estamos caminhando para isso, é um novo mundo, é um novo normal, como as pessoas estão chamando, né? Não vai ser a mesma coisa. Nós vamos usar muito do que nós aprendemos durante a pandemia, com certeza. Maravilha. E deixa eu te perguntar o seguinte, mudando um pouquinho aí, e até já aproveitando alguns ganchos que você colocou aí, acho que esse crescimento da BCZ que você reportou aí é um crescimento que, sem dúvida nenhuma, reflete também o crescimento das exportações e consumo, enfim, no fim, tudo isso teve seus reflexos. E eu queria saber de vocês aí, da BCZ, quais são os cenários que você trabalha, assim, que fotografia que você consegue enxergar num futuro? O que a sua bola de cristal aí fala sobre a pecuária daqui? Onde é que nós vamos estar com essa nossa pecuária num período de tempo um pouquinho mais longo aí, se eu for tentar te provocar um pouquinho aí, queria saber de você se isso tudo que você está vendo aí, a China comprando tanta carne do Brasil, enfim, que cenário que você que cenário que você vê isso e no caso do zebu a gente sempre tem que olhar também. A gente fala muito mais de corte, mas também obviamente a gente tem que falar do leite. Eu queria que você traçasse um pouquinho quais são os cenários que vocês trabalham. Olha, Carlão, logicamente que fazer prognósticos, né, num momento como esse não é muito fácil. A gente não sabe como que o mundo vai se recuperar no momento pós-pandemia. Teve uma retração da economia mundial, né? O Brasil mesmo, as projeções mostram aí que uma queda de 6% aproximadamente do PIB esse ano, que é o que está se projetando, né? E, curiosamente, o PIB da agropecuária cresceu, né, nesse ano, por conta da questão, aquela velha questão, né? Nós abrimos mão de tudo numa situação de crise, menos de comer. É essencial, é um fator essencial. Então, as pessoas continuaram consumindo, obviamente que teve uma crise econômica, o governo injetou dinheiro no mercado, então o desempenho do PIB agropecuário, especialmente a questão das lavouras, né? Soja, milho e tal. A pecuária em si acabou tendo uma retração, né? Por conta que nós tivemos, na verdade, em 2019, o último trimestre de 2019 foi muito bom para a pecuária. Então, como o nosso referencial acaba sendo muito alto, então o comportamento da pecuária, embora muito bom, não foi superavitário, né? Mas a projeção que a gente vê, que os órgãos especializados mostram, um crescimento aí. Esse ano, o crescimento foi de 1,5% do PIB agropecuário, com todo esse cenário de crise, né? E bem como você falou, a questão das exportações ajudaram muito, não houve desabastecimento interno, isso tudo manteve o agronegócio. Mas a projeção para 2021 é um crescimento de 3% a 3,5% do PIB agropecuário. E a pecuária em si, segundo indicadores aí de CPEA, Conab, etc., é de crescimento de 5%. E isso é muito expressivo. Então, e a gente percebe isso no comportamento dos associados, dos criadores brasileiros, que estão preocupados em incorporar tecnologia, estão preocupados em fazer uma pecuária mais eficiente, que é o que o mundo vai cobrar. Então, a gente projeta para 2021 um ano positivo, muito positivo para a pecuária, tanto a de corte quanto a de leite. Na do leite, a gente tem
é um aspecto talvez interessante, que vale a pena mencionar, é que começa a haver uma demanda, não começa a haver a demanda, Carlão, começa a haver uma materialização da demanda por genética tropical. Entendi. E o zebu, principalmente aí através do GIR, do SIND, do Zerá, é a genética adequada para atender essa faixa intertropical do globo, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente começa a perceber se materializando e deve ter um reflexo, né, um impacto muito positivo para a gente aqui. Agora, nós precisamos ter juízo, Carlão. Né? O Brasil é a bola da vez no cenário mundial, mas nós precisamos ter posturas políticas mais sensatas, né? Essa questão, por exemplo, você vê essa relação do acordo União Europeia-Mercosul, nós estamos falando de um mercado aí de pelo menos 780 milhões de pessoas, e que estava prestes a ser assinado e voltou atrás por conta dessa... lógico, há muito coisa sem fundamento, a questão da Amazônia, queimada ilegal, desmatamento ilegal, e assim houve uma postura do Brasil inadequada, a Alemanha, que era uma grande parceira, retrocedeu, Bruxelas, Holanda, quer dizer, não vamos assinar esse acordo, e isso pode prejudicar a nossa imagem internacional. A gente tem que desvincular o Brasil disso. Então, isso é fundamental, porque senão a gente tem tudo na mão, como diz o bom mineiro, a faca e o queijo na mão, e não vamos fazer nada. Tá? A gente tem, na verdade, algumas lições de casa que são super importantes de fazer, e acho que a questão de comunicação é um trabalho realmente que precisamos, como você falou, criar muito juízo. Agora, deixa eu te falar, para a gente fechar, porque o Fala Carlão já praticamente já acabou aqui. Eu sinto dizer rapidinho aqui, mas eu queria até que você falasse um pouco para mim, já para o nosso... Você falou umas coisas... um tema, por exemplo, que você falou do zebu, é um gado tropical. O Paulinelli esteve aqui no programa falando sobre... Quer dizer, o Brasil, a gente está diante de um salto gigantesco para ser dado, e que a gente pode multiplicar o nosso PIB do agronegócio por 4, mas a gente precisa fazer várias lições de casa que são super importantes, e ele coloca isso, e ele ainda fala, quer dizer, a agricultura feita em regiões temperadas, ela exauriu, ela acabou, o planeta ela não existe mais. E eu acho que você colocou uma história que o zebu pega carona muito bem nisso aí, né? E o zebu é uma solução para isso também, né? Então, Carlão, eu acredito muito, muito nisso. Tem coisas tão óbvias que nós não exploramos por falta, talvez, de comunicação, né? De explorar como comunicar com as pessoas. Por exemplo, para o Brasil, a exploração da heterose através dos cruzamentos é uma realidade. Nós importamos raças taurinas, produzimos heterose, tudo bem, é um processo, um sistema de produção é válido, mas nós não conseguimos fazer o caminho inverso. A heterose funciona no mundo tropical e funcionaria no mundo temperado, mas nós não conseguimos. Ainda somos incapazes de mostrar para as pessoas que era interessante a nossa genética entrar lá para produzir isso. Isso é um aspecto. E outro aspecto que é uma lição de casa também, e que a BCZ está abrindo uma frente de trabalho agora na direção presidida aí pelo Rival, da questão da recuperação de pastagem, né? A BCZ está trabalhando o projeto Integra Zebu. Nós temos aí cerca de 70% das pastagens degradadas, e acho que quando o doutor Paulinelli fala do nosso salto, passa muito por isso. Porque, né, você sair aí de 0,7 unidade animal por hectare, ou uma que seja, para 3, 4, que é possível, com uma pastagem bem manejada, nós não precisamos derrubar nenhum galho de árvore mais para produzir mais do que nós já produzimos. Né? Então, E o interessante é que isso é um efeito positivo em cascata, né? Na medida que você aumenta, você sai de uma unidade para 4, você libera áreas para a agricultura ainda e fica um negócio um ciclo cada vez mais virtuoso, né? Perfeito, isso aí. Além do sequestro de carbono, que
mitigar efeito estufa, que é o que o mundo está nos cobrando, e a resposta está aí, né? Josaquian, dá para fazer vários outros papos, Fala Carlão, mas infelizmente acabou o nosso tempo aqui. Eu queria, só me resta agradecer a sua disponibilidade de tempo, o prestígio da sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Imagina, Carlão, o prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos aí, sucesso aí para você. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, gente. Ó, recebemos o Luiz Antônio Josaquian aqui no Fala Carlão. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu não consigo enxergar um motivo melhor do que essa entrevista aqui para você se inscrever agora, imediatamente. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você estiver vendo a gente agora, nesse final de ano, aí, na audiência especialíssima do canal do Boi, muitíssimo obrigado, Josaquian. Brigadão, viu? Obrigado, Carlão. Um abraço. Forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Fui!